Olá, seja muito bem-vindo à nossa série de 11 aulas que nós iremos tratar sobre o tempo de Deus no tempo da igreja, né? Sobre o tempo litúrgico de maneira geral. Né? Então, seja muito bem-vindo à nossa série chamada Dominus Venet. No primeiro encontro, né, nossa primeira aula aqui, nós vamos falar sobre o início do tempo litúrgico, que é o tempo da espera, que é o tempo que a gente pode aqui relacionar com o tempo da nossa esperança. Nós então estamos falando aqui do tempo do advento. Vejam como é bonito perceber que Deus não se retirou do mundo, que Deus não nos deixou a sós. Pelo contrário, quando nós pegamos o tempo litúrgico, quando nós pegamos a história da salvação, desde o Antigo Testamento, com a vinda de seu Filho, depois a chegada do Espírito Santo, né, a entrega do Espírito Santo, nós percebemos então que o Senhor sempre permaneceu e permanecerá ao nosso lado. E esse tempo do Advento, né, que prepara o Natal, né, a chegada de Jesus, é justamente um tempo muito especial. Né? É um período onde a igreja entende e convida eu, você, né, convida todos nós a estar vigilantes, a estar acordados para receber Jesus Cristo que vem. Né? Quando eu pensei no nome da nossa série, eu estava querendo achar um título, e aí me veio muito esta afirmação, né? Dominus Venet, Deus vem. Então Deus vem no Advento, Deus vem no Natal, na Quaresma, na Semana Santa, Deus vem no tempo comum, ou seja, Deus está presente no meio de nós. Então não tinha título melhor. E justamente por não ter título melhor, óbvio que o nosso primeiro encontro tinha que começar com o primeiro movimento do nosso tempo litúrgico, que é o Advento. O Advento ali é a porta de entrada, porque é por onde Cristo virá. E para saber por onde Cristo virá, é necessário estar atento, né? É necessário estar acordado, para que nós possamos perceber essa chegada, para que nós possamos estar com Ele. Do contrário, Cristo passa e a gente não vê. Olha que interessante quando a gente lê essa seguinte afirmação aqui, ó. O Deus Todo-Poderoso Ó Deus Todo-Poderoso, concedei a vossos fiéis o ardente desejo de possuir o reino celeste, para que acorrendo com as nossas boas obras ao encontro do Cristo que vem, sejamos reunidos à sua direita na comunidade dos justos. Olha que linda esta oração que o sacerdote faz logo do primeiro domingo do Advento. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei o ardente desejo de querer o reino celeste, de querer o céu, para que, acorrendo com as nossas boas obras, estejamos prontos a ir ao encontro do Cristo que vem. E se alguém vem, se existe uma chegada, deve haver uma espera.
né? Ao nós dizermos que Deus vem, que o Filho de Deus irá nascer, nós estamos afirmando simplesmente que Deus está aqui, né? Que o Senhor nos retirou do mundo, pelo contrário, Ele não nos deixou a sós mesmo, ao ponto de deixar o seu Filho, de entregar o seu Filho, através do nascimento imaculado de Maria. E é interessante perceber que ao longo da história da salvação, desde o Antigo Testamento e depois no Novo Testamento, essa espera do Deus que vem, ela perpassa a história da humanidade. E hoje, no ano que nós estamos, no momento que nós estamos, nós novamente esperamos o Cristo que vem, né? A promessa que Jesus nos faz é que Ele voltará, que Ele estará conosco novamente no definitivo. Ou seja, ocorrerá uma nova vinda de Cristo. Tudo bem, Ele está no meio de nós, não é essa discussão, mas Ele virá novamente por uma última vez, no juízo final. O desejo, então, de sair ao encontro, de preparar a vinda do Senhor, nos coloca diante do termo grego que é parousia, que no latim traduziu-se como adventus, que da onde, claro, vai surgir então a palavra desse tempo litúrgico maravilhoso da igreja, que é a espera do Jesus que irá nascer. E se a gente olhar um pouco mais atentamente para esse termo do advento, a gente pode também traduzi-lo como presença. Nós podemos traduzi-lo aqui como chegada, como vinda. Então, não se trata aqui, meus caros, de uma palavra inventada pelos cristãos, né? Foi criada essa palavra para Jesus. Não. Ela já era utilizada na antiguidade e a igreja assume, né, incorpora, né, a melhora até, que a palavra fica muito mais bonita, né, para que nós possamos então celebrar dignamente esse mistério maravilhoso que é a vinda de Jesus. Era usada na antiguidade em âmbito não cristão, para designar a primeira visita oficial de um personagem importante. Então o rei, o imperador ou um de seus funcionários, por motivo de sua tomada de posse, recebia esse título. Olha, o advento está chegando, o advento do José, o advento de Henrique VIII, o advento de não sei quem, porque era uma visita muito importante. E aí a grande reflexão que a gente faz é: tem visita mais importante do que a visita do Filho de Deus? Por isso que quando nós cristãos, nós católicos, dizemos, né, o advento, né, estamos no período do advento, nós não estamos esperando, isso é importante deixar claro, apenas um Deus que vem, mas um Deus que está aqui. Um Deus que já está no meio de nós. Lembre-se que Deus é Trindade, certo? E quando Deus deseja trazer seu Filho à Terra pelo seio de Maria, Ele estava no meio de nós. Ele vivia no meio de nós, certo? Então o Senhor não se retirou do mundo, Ele não nos deixou a sós. Mesmo que nós não possamos vê-lo ou tocá-lo, como ocorre com as realidades sensíveis, claro, Ele está aqui e vem nos visitar de muitas formas. Quando a gente lê a Bíblia, por exemplo, Jesus está presente no meio de nós. Através dos 7 sacramentos, Jesus vem ao nosso encontro. E claro, né, na Eucaristia é o Deus presente ali em corpo, alma e divindade. Quando a gente passa pelos tempos litúrgicos da igreja, a gente também compreende esse Deus que vem através da Semana Santa, vem através do tempo da Quaresma, vem através do tempo comum, vem através do tempo do Advento, vem através das grandes festas que a igreja nos coloca. Quando você lê a vida de um santo, né? Quando você faz uma oração devocional, é esse mesmo Cristo que vem.
Vem no exemplo da vida dele, vem no exemplo dos ensinamentos dele, vem no exemplo da inteligência deles. Eu poderia traduzir, talvez, que Deus está no cotidiano da nossa vida constantemente. Basta que nós estarmos atentos, acordados, para ver essa chegada. Ou melhor, para perceber essa chegada. Tem um trecho, na verdade é um ponto, lá de uma obra muito pequenininha só em tamanho, né? Porque em conteúdo ela é gigantesca, do São José Maria Escrivá, lá na obra chamada Caminho, no número 267, quando ele diz assim, olha que bonito, Deus está junto de nós continuamente. Vivemos como se o Senhor estivesse lá longe, onde brilham as estrelas, e não consideramos que também está sempre ao nosso lado, e está, como um Pai amoroso, quer mais a cada um de nós do que todas as mães do mundo podem querer os seus filhos, ajudando-nos, inspirando-nos, abençoando e perdoando. O Advento, meus irmãos, que é o primeiro tempo litúrgico que nós estamos vendo aqui, ele não é só para nos fazer memória da graça maravilhosa que Deus nos deu de conceder seu Filho unigênito a nós. O Advento também é um tempo essencial para que nós possamos abrir os nossos olhos para todo o ano litúrgico que vai começar. Para que nós possamos ter a pedagogia de compreender esse Deus que se mostra, desse Deus que se faz presente, desse Deus que nos ensina que é possível ver a manjedoura, não só lá em Belém, mas ver a manjedoura, ver o estábulo aqui, agora, enquanto você assiste esse vídeo. Daqui a pouco, quando você for fazer uma atividade, quando você for trabalhar, quando for limpar a sua casa, quando for lavar o seu carro, quando você for fazer qualquer coisa, se for no mercado. É possível ver a manjedoura de Cristo em todos os lugares da nossa vida. E a igreja, na sua sabedoria, na sua pedagogia extremamente delicada, mas profunda e certeira, abre-nos o ano com o Advento. Porque muitas pessoas acreditam que o ano litúrgico da igreja começa na semana da Páscoa, né? Acabou a Quaresma, começa o ano litúrgico, porque Jesus ressuscitou. O ano litúrgico começa com o nascimento de Cristo. Como que se dizendo, olha, se você não estiver aberto para a chegada, se você não estiver atento para aquilo que vem, você não vai entender o período da Quaresma, você não vai entender a Semana Santa, o Domingo de Ramos, depois a instituição da Eucaristia, a instituição depois ali do perdão dos pecados, seja a questão do mistério da Sagrada Cruz, a ressurreição. O Advento nos coloca, então, nessa perspectiva de ver. Deus está o tempo todo ao nosso lado. Constantemente. E a gente não percebe isso porque nós nos fechamos. Quando na verdade deveríamos nos abrir. E perceber, acho que é esse o termo, como Deus cuida. Como Deus cuida. E eu vou dar um exemplo muito simples, mas de uma riqueza tremenda. Quando eu pego o meu carro e vou até o meu trabalho, eu fico meia hora, 40 minutos dentro desse carro e nada me acontece. Nenhum carro bate em mim, eu não atropelo ninguém passa por cima de mim, meu carro não capota. Ah, Mateus, mas tudo isso é condições naturais. Tudo isso é graça de Deus. Foi a graça de Deus que me concedeu a paciência de dirigir com responsabilidade. Foi a graça de Deus que me deixou estar atento. Foi a graça de Deus que me livrou daquele outro carro que estava perdido e atravessou o canteiro e pegou um carro semana passada, antes de eu passar. Os acontecimentos, às vezes inesperados de cada dia, são gestos personalíssimos que Deus nos dirige,
sinal do seu olhar atento sobre cada um de nós. O que acontece muitas vezes é que nós nos acostumamos a estar atento aos problemas e esquecemos de toda a graça que estava acontecendo, independentemente desse problema. Cito um exemplo. Temos aí 30 anos. Eu faço 31, descubro uma doença. Né? Eu faço 31 e me acontece alguma coisa muito grave. Automaticamente, o que eu falo? Meu Deus, onde você está? Né? Por que você permitiu? Né? Por que você não me protegeu? Onde você estava? E aí, meu irmão, Deus estava o tempo todo do seu lado. Deus estava o tempo todo do seu lado e continuará todo o tempo do seu lado. Muitas vezes nós só nos lembramos de Deus quando algo errado acontece e nos esquecemos de toda a graça que Ele já nos concedeu. De todos os benefícios que Ele já nos deu. De toda a salvação que Ele nos concedeu diariamente. Eu vou todo dia para o trabalho, num determinado dia eu acabo batendo no meu carro. Meu Deus, onde está Deus? Não sei o quê. Ele esteve presente nessas 20, 30, 50 mil vezes que você foi da sua casa para o trabalho, do seu trabalho para casa, te protegendo. Acontece, e repito, acontece que nós nos acostumamos a estar atento aos problemas, às dificuldades. E aí acaba nos restando pouquíssimas forças para ver as coisas boas e belas que Deus nos concede diariamente. Começando, por exemplo, com acordar, com poder respirar, com abrir a geladeira, ter comida, ter pessoas à nossa volta que nos amam. Nesse sentido. Então o Advento vai nos colocando todos esses ensinamentos, todas essas formas de compreender que Deus está no meio de nós, que Deus se faz presença no meio de nós. Basta então estarmos atentos muito mais para as coisas boas que Ele nos concede do que para as dificuldades e os malefícios que a vida pode nos conceder. E quando eu afirmo aqui esse Deus que vem, esse Deus que está conosco, né? Eu não estou dizendo que é simplesmente ali um Deus que tenha vindo. É um Deus ali de passado. E também não é um Deus aqui que virá no sentido muito futuro, de um dia, quem sabe, Ele pode aparecer. Pelo contrário, né? É uma ação. Deus vem é uma ação que está em andamento, que está acontecendo, que acontece e continuará a acontecer conforme passe o tempo. Por quê? Porque a todo momento Deus vem. Em cada instante da história, em cada momento da nossa vida. Quando a gente pega o Evangelho de João, ele fala assim, né? Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Deus não para. Deus não tira folga, Deus não tira férias de você. Trabalho é o melhor funcionário que se pode ter na sua vida, na sua empresa chamada que é a salvação, do que o próprio Jesus Cristo. E isso então nos remete à ideia de que Deus não virou as costas, né?
que Deus não está desinteressado de você. Por quê? Porque Ele só tem interesse em você. A história da salvação inteira mostra o quanto que Deus te captura, o quanto que Deus te convida, o quanto que Deus bate em sua porta. Tem um quadro de um pintor, que eu não vou lembrar o nome, e o nome do quadro, se vocês procurarem na internet aí, acho que é Jesus Bate a Porta. E nesse quadro você tem uma casa e Jesus está batendo na porta com uma luminária na mão. E muitos discutiram essa obra porque na porta não tinha maçaneta pelo lado de fora. Né? Uns pensaram que o pintor esqueceu de pintar a maçaneta, outros foram além dessa pintura. E compreenderam então que na verdade não é que o pintor esqueceu a maçaneta, que é uma coisa básica, né? Pintei uma porta, eu tenho que ter uma maçaneta. É porque só é possível deixar Jesus entrar na sua vida pelo lado de dentro. Jesus nunca vai abrir a porta, mas Ele espera na porta para que você abra, para que você o convide, porque Ele já vai estar lá, pronto, arrumadinho, perfumadinho, perfeitinho, só esperando você falar assim, vem aí, entra aí, fica à vontade, a casa é sua. É isso. O período do Advento, que é um período tão singelo da igreja, e possui tanto conhecimento, tanto ensinamento, nos remete e deve nos ensinar que é esse Jesus que está aqui, esse Jesus que se faz presente, esse Jesus que nós esperamos na certeza de que ele vem. Né? Parece até redundante a gente está batendo essa tecla, mas é um período propício para isso. É o tempo necessário para isso. O Advento é esse tempo de aprender. É um tempo de aprender. Todos os tempos da igreja são tempos de aprender, né? Mas o Advento é aquele que vai nos abrir os olhos, né? Vai nos iluminar para compreender os demais tempos, né? E é lógico, o aspecto fundamental do Advento aqui, claro, é a questão da sua espera. É a questão da sua esperança, porque quem espera tem esperança. E se nós olharmos para a nossa vida como um todo, né, para a nossa vida cotidiana, nossa vida ordinária, a gente percebe que a vida inteira a gente está esperando, né? A gente está esperando, desde criancinha, né? A gente está esperando lá a ter o dentinho, a gente está esperando a falar, depois a gente espera comece a andar, a gente espera que, sei lá, vá para a escola, aí na escola a gente espera ter o diploma, aí depois do diploma a gente espera ter uma faculdade, a gente espera ter um trabalho, a gente espera ter um companheiro, a gente espera as coisas materiais da vida. Então a esperança é uma coisa quase que intrínseca ao homem. Esperamos constantemente, eternamente, e não vamos esperar a Deus? Não vamos esperar a Deus? Tem espera mais certeira, mais perfeita, mais pronta ao alvo do que a espera a Deus? Então, para a gente começar aqui a finalizar nossa primeira aulinha, que elas serão curtas, mas serão bem diretas no que é importante para nós, o Advento vem nos ensinar a esperar em Deus, a acreditar na sua misericórdia, a acreditar na sua confiança, a acreditar justamente que assim, ó, que minha vida tem um presente, que minha vida tem um agora, no sentido de entender assim, olha, Deus está aqui, né? Deus está no meio de nós, Deus permanece ao nosso lado. Ele não estava lá na manjedoura, depois foi para a cruz e desapareceu. Pelo contrário. Que o Advento nos ensine essa necessidade. Que a gente possa entender que a espera que Deus nos quer é essa espera do amor dele, da misericórdia dele, da proximidade dele conosco. E que a gente possa aproveitar
esse mês praticamente do Advento para colocar nossa confiança somente em Deus. Ao lado de Maria, ao lado de José, ao lado dos magos, adorar o Emmanuel, esse Deus que vem e esse Deus que permanece. Que Jesus nos conceda a graça de esperá-lo. Mas mais do que esperá-lo, já saber que Ele está aqui no meio de nós. Tenham todos um excelente dia. Muito obrigado. Curtem, comentem, ativem as notificações, os sininhos, porque essa série de 11 episódios vão ser lançadas gradativamente, tá bom? Muito obrigado.